Agora nós vamos resolver o problema P3 da lista de exercícios. No deserto do Saara, registrou-se, certo dia, a temperatura X graus Celsius. Se a escala utilizada tivesse sido a Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades mais alta. Determine o valor dessa temperatura. Da forma como nós resolvemos o problema anterior, nós vamos partir de uma condição inicial. E a condição inicial é de que a temperatura Fahrenheit será igual à temperatura Celsius acrescida de 72 unidades. Utilizando-se da nossa tabelinha anterior, vamos ver que a temperatura Celsius dividido por 5 é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, nós vamos substituir a condição inicial. No lugar de TF, nós vamos substituir TC mais 72. E aí nós vamos ter a equação TC sobre 5 será igual a TC mais 72 menos 32 sobre 9. Simplificando a equação, nós vamos ter que TC sobre 5 é igual a TC mais 40 dividido por 9. Multiplicando cruzado, vamos ter que 9TC é igual a 5TC mais 200. Passando o 5TC para o outro lado com o sinal invertido e fazendo a soma algébrica, eu vou ter que 4TC é igual a 200, logo, a temperatura Celsius correspondente será igual a 50 graus. Partindo para o cálculo da temperatura correspondente a Fahrenheit, nós vamos ver que a condição inicial é de que TC mais 72 seja igual a TF. Então, o TF que eu estou procurando foi o TC que nós acabamos de calcular, que vale 50, mais 72. Então, a temperatura Fahrenheit correspondente será 122 graus Fahrenheit. Então, se vocês observarem, a temperatura Celsius e a temperatura Fahrenheit, elas se diferenciam por 70 unidades a mais que a temperatura Celsius. Então, fica aí a resolução da questão P3. Vamos passar agora para a resolução da questão P4. Uma escala arbitrária adota valores 5 e 365 para os pontos fixos fundamentais, o ponto de gelo e o ponto de vapor, respectivamente. Determine que indicação nessa escala corresponde a 0 graus Fahrenheit. Então, nós precisamos relembrar que as escalas termométricas, elas se relacionam por padrões que se estabelecem valores fixos para os pontos de fusão e ebulição. Então, montando a nossa tabelinha, nós vamos observar que na nossa tabelinha aqui, para as temperaturas X, que nós vamos chamar, nós vamos ter para o ponto de fusão 5 graus X e vamos ter para o ponto de ebulição 365 graus X. No caso da Fahrenheit, nós vamos ter 32 graus para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição. Utilizando-se dos conceitos de grau arbitrário, então, 0 graus Fahrenheit será igual a quantos graus X? Então, essa aqui é a pergunta inicial. Então, utilizando os conceitos de grau arbitrário, nós vamos ter que o valor do meio menos o de baixo, Tx menos 5, dividido pelo de cima pelo de baixo, 365 menos 5, será igual ao do meio menos o de baixo, Tf menos 32, dividido por 212 menos 32. Simplificando a equação, nós vamos ter que Tx sobre 5, dividido por 360, igual a TF menos 32 sobre 180. Simplificando a equação,
nós vamos dividir os dois lados por 180, e aí nós vamos ter que Tx menos 5 dividido por 2 é igual a Tf menos 32 sobre 1. Vamos multiplicar cruzado, e aí vamos ter o valor correspondente a Tx menos 5 igual a menos 64. Vou passar o menos 5 para o outro lado com o sinal invertido, e aí eu tenho que a temperatura X que eu estou procurando será menos 59 graus X. O que significa essa informação? Que 0 graus Fahrenheit, nessa escala arbitrária, corresponde a menos 59 graus X. Um problema tranquilo da gente estar resolvendo. Vamos agora passar para o problema P5. Na temperatura do ponto de gelo de um termômetro defeituoso, marca menos 0,3 graus Celsius. E na temperatura de ebulição da água sob pressão normal, mais 100,2 graus Celsius. Determine qual é a única indicação correta desse termômetro. Admita que o termômetro defeituoso crie uma nova escala. Então, nós também vamos partir de uma definição inicial. Nós vamos adotar aqui o menos 0,3 para o ponto de fusão, o 100,2 para o ponto de ebulição, e normalmente vamos utilizar os pontos 0 de fusão da água e 100 de ebulição da água, que correspondem à escala Celsius. Agora, utilizando os conceitos de grau arbitrário, vamos continuar a desenvolver. Então, nós vamos ter que a condição inicial é de que a temperatura desconhecida seja igual à temperatura Celsius, e aí nós temos a nossa primeira forma que diz o seguinte, ó, TD, que aí nós vamos substituir por C. Então, nós colocamos aqui desconhecido, mas eu posso colocar aqui minha tabelinha no C. Então, nós vamos chamar de TC, ou a temperatura desconhecida C. Então, TC menos 0,3 dividido por 100,2 menos 0,3 igual a TC menos 0, 100 menos 0. Simplificando a equação, eu vou ter que TC mais 0,3 dividido por 100,5 será igual a TC sobre 100. Simplificando a equação, eu vou dividir por 100. E aí eu vou ter que TC mais 0,3 dividido por 1,005 igual a TC sobre 1. Vamos multiplicar cruzado, e aí nós vamos ter o seguinte, que 1,005 TC igual a TC mais 0,3. Vamos passar o TC para o outro lado com o sinal invertido, e fazendo-se a soma algébrica, eu tenho que 0,005 TC é igual a 0,3. Passando o 0,05 dividindo, eu vou ter que TC, então, passa a ser igual a 60 graus Celsius. Resolução do problema P6 da lista de exercícios. O gráfico indica como se relaciona as leituras θA e θB para as temperaturas registradas por dois termômetros graduados, respectivamente, nas escalas A e B. Nós vamos observar que os termômetros foram graduados em duas escalas A e escala B, adotando-se para a escala A desses termômetros pontos de fusão menos 5 e 10 de ebulição, e 0 para o ponto de fusão e 24 para o ponto de ebulição. E aí vem as questões. Determine, primeiramente, a fórmula entre θA e θB. Bom, então, montando a nossa tabelinha, nós vamos ter o seguinte, que vai ficar para θA, ou a temperatura A, menos 5 para a fusão e 10 para a ebulição, 0 para a fusão e 24 para a ebulição.
Considerando aquela regra que nós adotamos para determinação do grau arbitrário, nós vamos seguir aquela sequência. Então, nós vamos falar o seguinte, que a temperatura A tem que ser igual à temperatura B, nós vamos pegar o meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, para a coluna de A. Então, eu tenho que TA menos menos 5, dividido por 10, menos menos 5, igual a TB menos 0, o do meio menos 0, o de cima pelo de baixo. Então, fica TB menos 0, 24 menos 0. Simplificando, eu vou chegar a TA mais 5, 10 mais 5, igual a TB sobre 24. Simplificando um pouco mais a equação, nós vamos ver que eu vou chegar a TA mais 5 sobre 15, igual a TB sobre 24. E aí nós vamos chegar na fórmula de conversão para essas duas escalas, que seria TA mais 5 sobre 5, igual a TB sobre 8. A partir daí, eu consigo fazer qualquer tipo de conversão. Seguindo agora para a letra B, nós vamos ter o seguinte, a indicação do termômetro graduado na escala A, quando o outro registra 96 graus B. Então, nós vamos pegar a fórmula agora, vamos considerar que TA é igual a TB, e vamos pegar a fórmula correspondente que nós já havíamos achado na letra A. Então, fica TA menos 5 sobre 5 é igual a TB sobre 8. Substituindo agora em TB o 96, nós vamos ter que TA mais 5 sobre 5 é igual a 96 sobre 8. Simplificando, 96 por 8 dá 12, então eu tenho que TA mais 5 sobre 5 é igual a 12. Vamos multiplicar cruzado, então vai ficar TA mais 5 igual a 60. Passo 5 para o outro lado com o sinal invertido, então a resposta final seria TA igual a 55 graus A. Partindo agora para a letra C, ela pede o seguinte, a indicação do termômetro graduado na escala B, quando o outro registra 0 graus A. Então, nós vamos seguir a mesma sequência, a mesma ideia. Vamos considerar que TA tem que ser igual a TB. Vamos pegar a equação principal que nós determinamos na letra A, TA mais 5 sobre 5, igual a TB sobre 8. E agora nós vamos substituir, no valor de TA, vamos substituir o valor 0. Então, eu tenho que 0 mais 5 sobre 5, igual a TB sobre 8. Simplificando, eu tenho que 5 sobre 5, igual a TB sobre 8. Vamos dividir 5 por 5, dá 1, e vamos multiplicar cruzado. Então, a resposta da temperatura B correspondente seria 8 graus B. Passando agora para a letra D, a última questão, diz assim, a temperatura em que coincidem as leituras nos dois termômetros. Está muito parecido com o problema anterior que nós resolvemos. Então, nós vamos considerar que a fórmula inicialmente original, mas nós vamos partir do princípio que agora a temperatura A tem que ser igual à temperatura B. Então, aonde aparecer a temperatura B, eu vou substituir por A. Então, vai ficar TA mais 5 sobre 5 igual a TA sobre 8. E aí, multiplicando cruzado, eu vou ter esse vezes esse e esse vezes esse, então eu tenho 8TA mais 40 é igual a 5TA, 8TA menos 5TA igual a 40, 8TA menos 5TA dá 3, igual a 40, e 40 dividido por 3, a resposta será aproximadamente 13,3 graus A. Então, nós vamos fechar aí essa sequência de exercícios que nós passamos da lista que está lá no livro, e que nós postamos também no canal, e aí fica a correção e vamos posteriormente para os próximos exercícios.
Até lá.